Começa agora o seu momento da Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima. É o Momento SDEP. Recebo com muito carinho o professor Vilmar Antônio, coordenador-geral da SDEP. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro encontro, né? Que serão muitos. E também convido para o nosso bate-papo a professora Fabiane Carini, gerente da Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Momento SDEP, temos muitos assuntos para falar. Afinal, é um pedacinho da defensoria que contribui e muito com a população, não é verdade, professor? É verdade. Nós temos um orgulho muito grande de participar de compor os quadros da escola. É uma conquista muito grande da instituição, é uma luta de muitos anos. E gostaria de aproveitar esse momento aqui para nós falarmos um pouco sobre a nossa história. Ah, eu acho isso fantástico. Como foi que tudo começou? Vou falar do meu ponto de vista, né? Eu sou um servidor contratado aqui na Defensoria Pública desde 1º de março de 2015. À época, eu fui convidado para vir para compor o quadro aqui porque existia o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional com o objetivo de qualificar os quadros, né? O público interno. Só na lei, mas ele não existia na prática. E me convidaram para vir para cá para ajudar a criá-lo, que para mim foi um convite maravilhoso. Abro um parênteses aqui para contextualizar que eu sou professor desde 1979. Então, estou completando 45 anos. Nossa, professor. Quanta experiência, né, gente? Coisa boa. E cada segundo que eu passo nesse magistério, né? É lindo, é maravilhoso demais. Eu posso estar doente, que quando eu estou com os alunos, eu me curo na hora. Apesar de ser muito jovem, a professora Fabiana também, ela tem esse mesmo sentimento, não é, professora? Muito jovem mesmo, viu? É o sentimento da docência, é maravilhoso. Como o professor disse, quando a gente está em sala de aula, é como se os problemas realmente não entrassem porta adentro. Então, ele é um momento realmente mágico de compartilhar as informações, os conhecimentos junto com os nossos alunos. Então, é maravilhoso. E, professora, a senhora faz há quanto tempo parte dessa equipe maravilhosa? Eu sou recente, né? Eu sou praticamente a bebê da escola. Depois de ser criado, o professor vai contar aí a questão da história do CEAF para depois a criação da SDEP. Eu já entrei quando a SDEP já estava criada. Inclusive, quando eu entrei na SDEP há 2 anos, nós estávamos já no novo prédio. Então, eu cheguei no momento de mudança para o prédio que é novo, que é o atual prédio da Escola da Defensoria Pública. Então, há 2 anos eu faço parte. O professor chegou para contribuir ainda mais, né? Não, muito mais do que isso. A professora Fabiane não é que ela chegou para contribuir. Ela é cabeça, membro, tronco, perna, tudo da escola. Observe que ele é meu amigo. Não, uma pessoa maravilhosa, uma dedicada à causa. Sabe aquelas pessoas que quando vê o desafio assim, brilha os olhos, né? Sim. Então, ela é uma grande figura. Bom, então, nesse contexto, né? Eu, um apaixonado por magistério, e aí vim convidado para criar, na época, né, o Centro de Estudos, o CEAF. E esse CEAF, ele começou assim, me deram uma mesa e uma cadeira lá onde as pessoas já trabalhavam, tinha umas 5, 7 pessoas trabalhando, e eu trouxe o meu notebook de casa. Começamos ali. E tinha tudo para construir, né? Tudo, a história para construir. E começamos a trabalhar. Mas interessante que na própria lei que criou o CEAF, dizia que esse CEAF, no futuro, seria transformado em Escola Superior da Defensoria Pública. Então, nós trabalhamos com muito afinco e foram anos maravilhosos, de grandes desafios, mas nós construímos a base do que se tornou a escola. Então, no dia 10 de agosto de 2021, por meio da Lei Complementar Estadual número 302, foi criada a Escola Superior da Defensoria Pública. E em dezembro desse mesmo ano, de 2021, foi instalada. Ela passou a ocupar um prédio só dela,
que é esse prédio que perto do Bombonzão, né? No centro, na rua Coronel Pinto, 48, e já com estrutura muito diferente daquela sala com aquela mesa e o meu notebook. E aí começamos a fazer o trabalho da Escola Superior de Defensoria Pública. Então, essa escola, previsto lá na lei, tem lá previsto todos os seus objetivos. Então, vou até ler aqui. Sim, por favor. Para depois comentar. Então, a escola é subordinada diretamente ao Defensor Público Geral e as atribuições são qualificar os membros e servidores da Defensoria Pública, contribuir para a prestação e a permanência na carreira do Defensor Público e promover atividades didáticas e culturais que versem sobre temas relacionados à atuação institucional. E aí eu gostaria que a Fabiane, que é a gerente de ensino e capacitação, que é a pessoa que mais lida com esses objetivos aqui no dia a dia, falasse um pouco sobre esses objetivos. Por favor, professora. Sim. Em relação à SDEP, nós temos uma questão de organização de trabalhos, né? Então, nós temos o diretor-geral, que atualmente é a doutora Leni Rodrigues, a defensora pública, que ocupa esse lugar. Nós temos como coordenador geral o professor Vilmar e nós temos 3 gerências. Nós temos a gerência de ensino e capacitação, que é a que eu estou ocupando agora. Nós temos a de pesquisa e extensão e nós temos uma gerência que é a gerência acadêmica, que se ocupa de fazer toda a questão do controle de todos os atos que a escola pratica, fazendo inclusive os relatórios, certificação, dentre outras coisas. Então, essas 3 gerências, junto à coordenação e à direção da escola, atuam com todo o seu corpo no intuito, primeiro, de fazer a capacitação, a qualificação de todo o público interno da defensoria. Quando eu falo público interno, são os membros, os próprios defensores, defensoras, os estagiários, aprendizes, todos os servidores que compõem o quadro da Defensoria Pública, né? Os chefes de gabinete, assessores jurídicos, todas as pessoas. Esse é o objetivo para a qualificação do pessoal de forma interna. Além disso, aí também como prioridade que nós temos é a educação em direitos. A educação em direitos é um papel que é da própria Defensoria Pública enquanto instituição e a escola também tem essa atribuição. A educação em direitos também para o nosso público interno, mas para a sociedade, para a coletividade de forma geral. Então, nesse papel de educação em direito, nós podemos fazer essa educação de diversas formas, de diversos mecanismos. Nós podemos oferecer palestras, seminários, cursos presenciais, pela plataforma EAD, cursos híbridos, inclusive gostaria de conversar aqui com o professor Vilmar, já fazendo a propaganda também, de um papel de educação em direitos que é nosso xodozinho, que é o concurso de redação. O concurso de redação, ele está aí em andamento e eu gostaria até que o professor Vilmar falasse um pouco mais das possibilidades de se trabalhar a educação em direito dessa forma mais lúdica, né? Inclusive com as crianças e com os adolescentes da rede estadual de ensino aqui do estado de Roraima. Vamos falar um pouco mais sobre o concurso de redação, professor? O concurso de redação é uma oportunidade justamente da comunidade em geral, alunos, terem essa possibilidade de expressarem os seus sentimentos por meio de texto e também de conhecer mais e também aproximar a defensoria da população. É isso? Isso mesmo. Fico até emocionado com as palavras da professora Fabiana, né? Porque é a história que nós vivenciamos dia a dia, né? Ano a ano. Como ela disse, uma das principais razões da existência da escola é a educação em direitos. Eu gosto de falar direitos no plural, porque todos os direitos, de todas as pessoas. Então, uma das formas que nós utilizamos para isso, dentre outras, é o concurso de redação. E esse concurso de redação, que estamos na terceira edição. E
Este ano, o concurso de redação fala sobre os direitos, a defensoria e os direitos das pessoas em situação de rua. Esse concurso ele é feito em 2 fases. As escolas públicas estaduais do estado, todo o estado de Roraima, as escolas públicas estaduais, se organizam lá por meio da gestão da escola. E alguns professores que vão orientar, normalmente é o professor de redação. Então, cada escola promove um concurso interno. E para isso, nós temos o site concursoderedação.rr.def.br e ali tem vários materiais orientativos sobre essa temática específica, sobre a defensoria pública e os direitos das pessoas em situação de rua. Então, a escola pode chegar lá, baixa todo esse material, trabalha com os alunos o material ali e os alunos vão fazer as redações lá no ambiente escolar mesmo e a escola vai inscrever as 3 melhores redações de cada categoria. Olha que coisa interessante. A escola mesma vai acessar o conteúdo e a própria escola vai trabalhar os direitos dessa população. E nesse contexto, as crianças e os adolescentes lá, alunos, além de toda a comunidade escolar, vai ter a oportunidade de conhecer parte dos seus direitos, dos direitos da população, por meio disso. Então, é uma ótima ferramenta. E acaba que essas crianças se tornam multiplicadoras de informação, né? A partir do momento que elas aprendem aquela informação, aquele direito, ela pode chegar em casa e falar: mãe, hoje eu aprendi isso, a senhora sabia disso, né? E sem falar também que momentos como esse pode, de repente, transformar a vida de uma criança que não sabia, que tinha um dom para escrever, que gostava, uma pessoa que ganha um prêmio, título, né, de melhor redação, pode ser realmente um divisor de águas. Exatamente. O que a gente pode destacar diante desse assunto específico, que é o assunto da redação desse ano? O que a gente pode destacar, professora? Nós temos, infelizmente, a população em situação de rua é uma realidade em todo o Brasil. Aqui no estado de Roraima, nós podemos presenciar essa população em situação de rua, principalmente por conta da questão migratória, na questão venezuelana. Logicamente que nós não podemos afirmar que toda a população em situação de rua no estado de Roraima se trata da população fazendo parte venezuelanos. Nós temos brasileiros, enfim, temos outras pessoas também, outros estrangeiros que também estão em situação de rua no estado de Roraima. É uma realidade muito crítica, que cabe, logicamente, toda a sociedade se movimentar, inclusive a defensoria, na promoção dos direitos dessas pessoas em situação de rua. Então, para que, por exemplo, uma pessoa dessas que está em situação de rua, como ela vai acessar o sistema de saúde? Como ela vai acessar a questão da educação? Tendo em vista que nós temos crianças, nós temos adultos, como é o direito da criança vai ser acessado se ela está em uma situação de rua, né? Como a questão da sua dignidade, né? Da sua saúde, da sua proteção, de todas as pessoas. Então, a defensoria, ela age também no intuito de garantir os direitos dessas pessoas, principalmente em relação à questão do direito à dignidade dessas pessoas. Então, realmente é um tema muito importante, que ele é discutido nacionalmente pela Defensoria Pública. Todos os anos nós temos aí um tema, né, para que a gente possa trabalhar no concurso de redação, e a gente trabalha esse tema que foi escolhido nacionalmente pela Defensoria Pública. Esse ano, então, esse tema é importante para discutir, porque ainda faltam dados, inclusive governamentais, de quem seria essa população em situação de rua, né? Seriam adultos, crianças, seriam pessoas que, por exemplo, saíram de casa por uma briga familiar, porque perderam seus empregos, por qual motivo? Então, carece ainda de dados públicos para que a gente possa acessar e até enquanto sociedade discutir quais seriam os melhores mecanismos de preservar ou de auxiliar essas pessoas, né, na busca dos seus direitos, né, e para que essa situação tão
terrível, né? Penso eu que estar na rua, em situação de rua, creio eu que não seria vontade de nenhum ser humano, né? Porque não leva a uma questão de dignidade. Mas carece até de dados públicos para a gente identificar quem seria essa população em situação de rua. Então, ao trabalhar esse tema, né, como educação e direitos, nas escolas, por meio do concurso de redação, as pessoas realmente se interessam, vão buscar mais sobre o assunto, vão saber qual que é o papel que a defensoria desenvolve. Então, como você disse, as crianças elas vão comentar isso em casa, vão comentar entre si, os coleguinhas, isso gera uma expectativa, gera, né, um assunto. Então, isso é a educação em direitos. Proporcionar um conhecimento, seja de uma forma lúdica, as crianças conhecendo aquela informação, escrevendo sobre isso, né? Então, realmente é maravilhoso. Eu destaco também que o índice de estudantes estrangeiros cresce. Então, a possibilidade de proporcionar essa reflexão também para pessoas que são de outros países, que diariamente convivem e podem ver moradores de rua da sua mesma nacionalidade, também é um momento de reflexão muito importante. Eu gostaria de destacar também uma coisa, se me permitem. Toda vez que ela fala muito dentro do coração, assim, né? Mas olha só, eu gostaria de falar diretamente aos professores da rede pública estadual. Não perca essa oportunidade. Olha, é fácil de participar. Olha, imagine uma oportunidade dessas de trabalhar um tema tão importante com seus alunos. E existe uma premiação. O aluno primeiro lugar ganha R$ 1.500. O aluno segundo lugar ganha 1.000 e o terceiro lugar ganha R$ 500. Isso no ensino fundamental. Mesma coisa no ensino médio. E a mesma coisa numa categoria específica que são as escolas indígenas. Outra coisa importante, o professor que orientar o aluno vencedor também ganha a mesma premiação. Então é fácil de participar. Abre o site da Defensoria Pública, tem um banner gigantesco assim, 4º concurso de redação. Corrigindo, não é o terceiro, é 4º concurso de redação. Clicou ali, vai para as regras, como é que faz a inscrição e vai até o último dia de outubro. Então ainda dá tempo de fazer. Não perca essa oportunidade, vale muito a pena. Sim, só para frisar em relação ao 4º concurso de redação, nós temos categorias que são premiadas dentro do concurso. Então nós temos a categoria aluno fundamental, aluno ensino médio, sendo premiados 1º, 2º e 3º lugares. E nós temos a categoria escola indígena também, para que os estudantes das escolas indígenas possam participar também, sendo premiados 1º, 2º e 3º lugar. Temos a categoria professor. O professor que orientar as redações vencedoras, então também será premiado. Aquele que orientou a redação em primeiro lugar vai ganhar professor primeiro lugar e assim sucessivamente. E temos uma categoria muito especial também, que é a categoria escola. A escola que fizer o papel maior de divulgação, que fizer então ali o papel de fazer envolver a comunidade escolar ali, ela vai fazer uns vídeos, ela vai fotografar, ela vai documentar como ela fez essa sensibilização para que as crianças, os adolescentes possam fazer as suas redações. E aquela escola que provocar o maior envolvimento, a maior sensibilização, ela também será premiada. 1º, 2º e 3º lugares. Que legal, né, gente? Então a gente reforça realmente esse convite. E hoje, nesse primeiro momento SDEP, nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima. E eu gostaria de perguntar para vocês, diante de toda essa história, qual momento mais marcou vocês e por quê? Que pergunta difícil, porque quando eu penso nesses 2 anos que eu particularmente estou aqui na escola,
todos os momentos foram importantes, cada um com a sua questão peculiar. Até quando você mencionou sobre a recepção dos estagiários, é um momento muito importante. É magnífico quando você vê nos olhinhos dos estagiários ali aquele anseio, meu Deus, eu estou aqui de verdade, eu estou aqui, o que eu vou aprender, como é que vai ser? Então é um momento importante, os momentos de capacitação são importantes, vou dar um exemplo, Setembro Amarelo foi um momento importante porque a escola ela faz palestras, né? Então, nós tivemos, inclusive, o nosso próprio público interno fazendo parte, nós temos a parceria com alguns psicólogos, então você verifica que aquela informação chega à pessoa naquele momento que, oh meu Deus, eu estava precisando disso, dessa informação. Então, às vezes, o que é transmitido por meio dessa educação em direitos, ou pelos processos que a gente faz de capacitação do público interno, você vê a questão realmente, nossa, as pessoas estão evoluindo. Então, as pessoas, quando terminam qualquer atividade que a escola oferta e vem, olha, muito obrigado, eu pude aprender, eu pude compreender melhor, eu vou saber, então, agora reivindicar melhor os meus direitos. Então, esse é um papel realmente essencial da escola, né, nesse papel da Defensoria Pública, e realmente é gratificante fazer parte desse processo. E para o senhor, professor? Olha, todos os momentos são muito marcantes. Uhum. Como você me colocou agora contra a parede, né? Eu tenho que dizer um momento, né? São mais de 1000, mas eu vou dizer um aqui. Nós, na instalação da escola, quando a gente foi ocupar aquele prédio lá, teve uma cerimônia, foi em dezembro de 2021. Só que nós fizemos uma cerimônia de instalação da escola, que era a criação na prática da escola, mas também foi o lançamento da primeira edição da revista científica Arandu, Norteando Direitos, que é uma criação de iniciativa da escola, e eu me doei muito para e me doou muito para esse projeto, que é uma revista científica das 7 defensorias públicas da região norte. Agora, para falar sobre a revista Arandu, precisa de um programa específico. Tem muita coisa para contar aí. Então, isso marcou muito. Então, vem aí. Podemos já deixar para os próximos programas, com certeza, um dedicado só para falar sobre isso, que realmente merece muito. Gostaria de ressaltar nesse momento também a questão que entre uma das missões da SDEP é justamente capacitar o servidor. Essa capacitação resulta em um melhor atendimento à população. É isso? Exatamente. A escola da Defensoria Pública é uma escola de governo. Ou seja, é uma escola de governo de um integrante do sistema de justiça, que é a Defensoria Pública. Enquanto a escola de governo tem, então, a função de qualificar melhor quem serve ao público, que somos nós. Nós somos servidores do público. Cada qualificação que nós fazemos, o objetivo principal é melhorar o atendimento. Então, vou pegar um exemplo aqui, a operação do nosso sistema Solar. Solar é um aplicativo desenvolvido aqui para lidar com o atendimento ao nosso assistido e a questão de preparar as peças, os registros administrativos disso. Então, evidentemente que quanto melhor o nosso pessoal operar esse sistema, melhor vai ser o atendimento, mais rápido, mais eficiente. Então, esse software, esse aplicativo, é uma qualificação que a gente promove permanentemente e para todos. Então, a preocupação sempre vai ser essa aí. Vamos qualificar o nosso público interno para que eles sejam melhores servidores do público, do nosso assistido. Perfeito, gente. Já estamos caminhando para o final dessa primeira edição. Então, eu já gostaria de agradecer esse momento, trazer essas informações para quem nos escuta neste momento. Então, por favor, as considerações finais dessa primeira edição. Então, gostaria de agradecer aqui e parabenizar pela iniciativa de ajudar a gente a criar esse espaço.
A escola, ela merece esse espaço, é um espaço muito importante, até porque é uma instituição pública, precisa ser transparente. Outra coisa, temos feito muita coisa nesses anos todos, para atender ao nosso público interno e ao público externo. Esse espaço, ele vai servir muito de projeção desse trabalho. E também é uma questão de justiça. Imagine algum morador de Roraima, lá da cidade que agora eles decidiram vai ser São Luís do Anauá. Então, imagine lá, as pessoas precisam saber da nossa existência e saber que pode contar com a gente. E que nós temos obrigação de atendê-los, por exemplo, em educação e em direitos. Então, obrigado pela criação desse nosso espaço e, com certeza, vamos utilizá-lo bastante. Que as pessoas possam realmente conhecer o papel da SDEP e possam acessá-la, sabendo que lá elas podem ter maior conhecimento sobre os seus direitos, o papel da Defensoria Pública. Então, realmente, quanto mais as pessoas conhecerem os seus direitos, melhor a cidadania pode ser exercida por todos. Então, muito obrigado por essa participação de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar nessa primeira edição. Com certeza, muitos outros assuntos irão fazer parte deste Momento SDEP. E eu já deixo o convite para você sempre ficar de olho e bem atento nos canais de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Por lá, você sempre encontra assuntos de interesse público. Assuntos que são destaque em Roraima, especialistas comentam. Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis. Até a próxima. Tchau, tchau.